Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, o último crítico honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. Poker Face é a melhor série da Netflix, que não é uma série da Netflix. Tem dois dos queridinhos do serviço de streaming mais popular do mundo, Rian Johnson, que tem lançado os filmes da franquia Knives Out, Entre Facas e Segredos por lá, e tem Natasha Lyonne, que fez sucesso em Orange is the New Black e depois em Boneca Russa. Mas sei lá qual é o problema da Netflix, quando esses dois se unem para lançar algo que realmente é bom, vai para outra plataforma, e Poker Face está no Peacock, serviço de streaming do canal americano NBC, que não está disponível no Brasil e não tem nem previsão para chegar por aqui, e não dá para ter uma ideia de em qual serviço essa série vai chegar. Tem séries da Peacock espalhadas em vários streamings no Brasil, tem no Star Plus, no Lionsgate, Globoplay, HBO Max e tem até na Netflix. Ou seja, por enquanto, você só vai conseguir assistir a Poker Face de maneira ilegal, mas faça o esforço, vale a pena. São raras as séries que prendem a minha atenção desde o minuto 1, e essa é uma delas. E olha que eu nunca fui muito fã de séries procedurais, com o assassino da semana, o crime da semana, a missão da semana, o serial killer da semana, o doente da semana, a aventura da semana. Procedural é uma palavra chique, né? É a maneira fresca de falar que uma série segue um padrão de regras e ideias que são repetidas episódio por episódio. Eu sempre dou como exemplo a série House. O Dr. House, no começo do episódio, analisa um sujeito e diz que ele tem lupus. Toda a equipe médica diz que não, que é outra doença, e eles vão passar o episódio inteiro em busca da solução, enquanto o Dr. House vai ter que resolver algum problema moral ou particular, e lá no final eles descobrem que o que o sujeito tinha era lupus. E todos os episódios seguem a mesma linha de raciocínio ad eternum. Isso é o que se chama de série procedural. Eu prefiro chamar de série do vilão da semana ou série do crime da semana. E Poker Face, a primeira produção de Rian Johnson para televisão, é uma série procedural ao melhor estilo dos detetives dos anos 70. E ao melhor estilo de séries de detetive em que o personagem principal não é um detetive, mas que ele resolve crimes mesmo assim. Eu sou velho, e quando eu era um moleque, eu lembro de ter assistido alguns episódios da série Columbo no SBT no começo dos anos 80. Peter Falk interpretava um detetive meio estranho, caolho, geralmente subestimado e diferente da maioria dos detetives de séries, e não era exatamente charmoso. A grande diferença em termos de roteiro das outras séries para essa era que cada episódio começava com um assassinato e a gente sabia exatamente quem matou e por qual motivo, e a diversão era ver como o Columbo iria resolver esse crime. E Poker Face tem exatamente essa mesma estrutura. Começa com assassinato e depois acompanhamos a nossa heroína desvendando o mistério passo a passo até chegar ao assassino. E justamente por seguir essa linha de raciocínio e ainda ter uma narrativa e uma apresentação com ar de séries dos anos 70, é que faz Poker Face uma série diferente, já que apresenta esse estilo antigo para uma nova geração que jamais assistiria Columbo. Não que faça alguma diferença, não que eu acho que algum de vocês vá procurar para assistir, mas Columbo está disponível na Rede Brasil de televisão toda segunda-feira às 9h30 da noite. Se você decidir assistir as duas séries, vai aprender 3 coisas. Peter Falk era um tremendo ator, Natasha Lyonne definitivamente se coloca como herdeira de Peter Falk, e Rian Johnson claramente era muito fã da série, tanto que é possível ver vários elementos dela, tanto em Poker Face quanto Entre Facas e Segredos e Glass Onion. Aliás, as 7 primeiras temporadas de Columbo passavam no canal NBC, que hoje é a dona da Peacock, o que me permite pensar que Poker Face talvez seja uma espécie de remake espiritual da série original, apesar de ninguém falar isso oficialmente. No primeiro minuto do primeiro episódio, ouvimos um ranger de um carrinho enquanto a câmera desliza por cima de um tapete meio psicodélico e os hóspedes do local eles falam ao fundo. Barulhos de lixo sendo removido, passos, vemos a mulher da limpeza bater à porta de alguém, ninguém atende e ela entra. Quando começa a organizar as coisas jogadas pelos cantos, sem querer ela vê algo no notebook da pessoa que está hospedada e ela congela. Seu rosto expressa pavor, nojo. Ela decide fugir, mas para, pensa, pega o celular, volta e tira uma foto. Ouve um barulho no banheiro, percebe que não está sozinha e foge. E esse primeiro minuto é uma aula de direção. Tem o mistério, a intriga, os sons ao fundo, a sensação de pavor e o medo de ter sido descoberta. E a série me ganhou exatamente nesse minuto. Poderia sim ter me perdido depois, conforme a trama se desenrolasse, mas não. O primeiro episódio inteiro é efetivo, funcional, dinâmico, bem escrito, bem dirigido e com ótimas atuações em todas as pontas. Aprendam, crianças, é assim que faz um episódio piloto de série eficiente. Você pega o espectador pela perna e não deixa ele escapar. A tensão é crescente, a trama é envolvente e eu me peguei interessadíssimo em seja lá o que estivesse rolando na tela.
A personagem principal, Charlie Cale, só entra na cena 9 minutos depois que o episódio começa. A sua figura, envolvida na interpretação matadora de Natasha Lyonne, é visualmente incrível, com roupas e cenários pensados em seus mínimos detalhes, com direito ao imitador do Elvis da terceira idade bizarro como parte da paisagem. Uma série de crimes semanais precisa ter uma protagonista que seja interessante ao espectador, e Charlie, sem dúvida, é. E diferente da maioria das séries de mistérios em que alguém precisa descobrir quem é o assassino, Charlie não é uma policial, uma detetive, uma oficial da lei. Isso, de alguma maneira, evoca uma discussão muito atual sobre como os homens da lei da ficção influenciam os homens da lei no mundo real. E Charlie, nesse caso, é somente uma pessoa comum de 1,60 m de altura, armada apenas com a sua mente cínica e a sua língua afiada. Mas ela tem um superpoder. Ela, sem saber como, consegue imediatamente descobrir quando alguém está mentindo. Não é exatamente o melhor superpoder do planeta, já que, segundo ela mesma, todo mundo mente o tempo todo. E foi esse superpoder que a colocou na posição em que ela está quando aparece no primeiro episódio. Durante algum tempo ela se meteu em jogos de cartas, ganhou dinheiro, mas foi pega e agora trabalha como garçonete em um cassino, justamente o cassino em que a mulher da limpeza encontrou uma imagem assustadora na tela de um notebook. E é nesse ponto que a nossa aventura realmente começa. Eu peguei um certo ranço do Rian Johnson desde Os Últimos Jedi. Para mim, o filme que destruiu qualquer chance dessa nova trilogia de Star Wars dar certo. Claro, eu, como sempre, eu tava pedindo demais de uma franquia de heróis viajando pelo espaço com seres peludos, robôs falantes e naves que fazem piu-piu-piu. Mas Os Últimos Jedi também não precisava ser aquela monstruosidade. E eu classifico o meu ranço pelo Rian Johnson como legítimo. E talvez por causa desse ranço, por mais divertidos que tenham sido Facas e Segredos e Glass Onion, eu achei filmes mais ou menos que talvez eu nunca mais reveja. Isso porque eu gosto demais do seu filme de estreia, Brick, que no Brasil se chama A Ponta de um Crime. Se tiver oportunidade, veja, apenas veja. E não é que parece que o sujeito conseguiu reverter esse ranço, já que além dele ter criado, ele escreveu todos os episódios e ainda dirigiu os 3 melhores episódios de Poker Face? Não, eu não vou passar pano e imediatamente passar a gostar de tudo que ele fizer daqui pra frente, mas com certeza eu vou observar o seu trabalho com outros olhos. E Natasha Lyonne, que me chamou a atenção pela primeira vez no primeiro American Pie, está absolutamente incrível no papel da sua vida. Vai ter gente que vai se incomodar com a sua voz de fumante, ou com o fato de muitas vezes ela falar com o dente cerrado, mas a sua presença é tão contagiante que em alguns episódios eu me peguei angustiado com a demora dela em aparecer na tela. E os episódios que se seguem têm uma fauna e uma flora de ótimos personagens, com a participação especial de grandes atores, como Claire Sevigny, Nick Nolte, Ellen Barkin, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, entre vários outros. Hong Shaw, indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, inclusive como uma caminhoneira tão interessante e bem escrita que, se tivesse mais espaço, ofuscaria até os personagens principais. Mas o pecado das séries do crime da semana é a repetição, a necessidade de seguir algumas regras episódio a episódio, o que pode deixar algumas ideias cansadas e previsíveis. Não tô dizendo que Poker Face é fraca por causa disso, longe disso, já é uma das melhores e mais gostosas séries de assistir nesse ano, mas uma antologia com personagens recorrentes tende a ter uma certa irregularidade. Os fãs de séries procedurais sabem que é melhor não fazer algumas perguntas, como, por exemplo, por que raios uma mulher tentando fugir, se esconder no meio dos Estados Unidos, consegue encontrar gente morta em todos os lugares que ela estaciona? Poker Face já foi renovada para uma segunda temporada e eu já tô esperando ansiosamente. Qual a melhor série de detetive de todos os tempos e por que é a primeira temporada de True Detective? Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal Nerd Rabugento e aproveita para deixar nos comentários séries e filmes que vocês querem que eu comente, faça críticas. Eu tô tentando fazer um vídeo por dia e eu devo dizer que às vezes eu fico meio sem ideias. Ah, e vale lembrar também que na quarta-feira agora, às 10 da noite, eu vou fazer um ao vivo contando o novo filme do John Wick, Baba Yaga, inteiro, de ponta a ponta, spoiler para quem gosta de spoiler. Tem gente que ouviu isso que eu disse e acabou torcendo o nariz, mas acredite, esses vídeos em que eu conto o filme inteiro são os que dão as melhores audiências do canal atualmente. Se você não gosta de spoiler, não desespoleia os espoliadores. É isso aí, fica ligado que amanhã tem mais.